Meus irmãos e irmãs, você que reza conosco pela Rádio Engazira M, você que reza conosco pela página do Facebook, pelo Instagram, como eu sempre digo, diga de onde é que você está para depois nós ficarmos sabendo. Você que nesses dias tem se preparado para rezar e celebrar bem a Semana Santa. Eu gostaria hoje, iniciando a Semana Santa em nossa paróquia, conversar com você nesse momento de modo especial sobre 4 passos que a liturgia de hoje nos propõe. O primeiro passo é se perguntar se houve, de fato, uma derrota de Jesus salvífico, isto é, aquilo que se planejava de salvar tudo, o homem que curou, o homem que amou, o homem que acolheu os pecadores, o homem que trouxe a saúde de volta a tantos doentes, agora ele está numa cruz e não pode salvar-se? A pandemia do coronavírus seria uma derrota do bem diante do mal? Deste modo, nós podemos completar este pensamento da nossa meditação com uma segunda chamada que a liturgia de hoje nos propõe, do silêncio, das 12 às 15 da tarde. O evangelho que nós escutamos de Mateus, na versão de Mateus, diz que houve um silêncio. Nós podemos refletir sobre, durante este silêncio de Deus, silêncio da imobilidade, não se falou nada, não seria o tempo suficiente para nós que estamos aqui peregrinando, nos aproximar de um gesto hoje, de modo especial, do Evangelho, e por fim, compreender alguns sinais muito presentes do Evangelho que deu com a ressurreição. Acredito eu que você se recorda, quando eu falava já no início do Evangelho, que a cortina do céu se rasgou, que os túmulos se abriram. O que significa tudo isso para nós nos dias de hoje? Estamos celebrando a nossa paróquia o Domingo de Ramos. Como eu disse no início da missa, se você não conseguiu chegar a tempo e chegou agora depois, era um dia para nós muito marcados por tanta gente, pela rua e avenida da nossa cidade cheia, certamente, mas os destinos do mundo nos colocou agora distantes no sentido físico, de não estarmos nos vendo pessoalmente, presencialmente, mas agora pelos meios de comunicação pode nos encontrar e nos ver com um gesto de continuação da nossa espiritualidade. O primeiro passo que nós poderíamos meditar hoje da paixão do Evangelho que nós escutamos é se de fato, nesta última fase da vida de Jesus, houve uma invalidação, uma derrota, ou de certo modo uma impotência do projeto de Jesus naquele tempo para a salvação. Aquele que amou, como eu disse, aquele que curou, aquele que esteve próximo às pessoas, aquele que foi à casa de tanta gente, de Marta e Maria, quando Lázaro morreu, foi visitar a sogra de Pedro, esta estava com febre, visitou e viu a mulher, aquela viúva de Naim, indo ao cemitério enterrar seu único filho. Aquele homem que multiplicou tantos pães e alimentou tanta gente, agora está na cruz, ou está antes da cruz, sendo aclamado pelo povo, e sexta-feira, este mesmo povo, nós iremos meditar na liturgia, o grita que o condene. Aquele mesmo Cristo que salvou e curou tanta gente, agora é trocado, substituído, alternado por um ladrão, chamado Barrabás. Seria uma invalidação de tudo o que ele fez? E aí a mesma pergunta poderia ser a de hoje. Se nosso Senhor e o nosso Deus, tão potente como é, capaz de salvar e nos curar de tudo, não seria capaz e suficiente com a sua força poderosa e salvífica eliminar todo o mal que nós estamos passando, curar tanta gente
e assim, de certo modo, não fazer com que aconteça tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte na vida das pessoas? Na verdade, o projeto salvífico de Deus na nossa vida se dará a cada momento. E esta força salvífica que se deu na cruz é um processo de passagem, de purificação também da nossa humanidade, para quando nós retomarmos o nosso caminho da cruz, sejamos salvos por ela, assim como Cristo já predestinou o nosso percurso, o nosso trajeto. Então nós compreendemos que o mesmo sofrimento de Jesus na cruz, o nosso sofrimento hoje é uma extensão da humanidade, daquilo que Ele, como humano, Filho de Deus, também passou e sofreu na sua dor, no seu corpo. Mas esta forma de Deus agir e conduzir o seu povo foi também o mesmo silêncio marcado na cruz. Mateus, no Evangelho de hoje, diz que das 12 horas às 3 da tarde, diferente de Marcos, que não coloca o horário, só diz que houve uma grande escuridão à tarde. Mateus coloca das 12 às 15, houve um silêncio muito grande. E rompeu as palavras, silenciaram. Estavam ali todos a contemplar o silêncio. E de certo modo, estavam ali imóveis. Aqueles homens e tantas mulheres que condenavam, que gritavam, estavam imóveis. Nós hoje também não estamos imóveis? Nós hoje também, de certo modo, não estamos contemplando o silêncio da humanidade? Também nós hoje não estamos, de certo modo, olhando para cada um de nós pelos sofrimentos e lendo pelas redes sociais e tantos sites informativos, tantos sofrimentos, e não conseguimos, de certo modo, dizer as palavras suficientes para que os outros compreendam a dor e o sofrimento? Seria, os dias de hoje, também esta contemplação deste silêncio de Jesus na cruz, das 12 às 3 da tarde, aquele silêncio imóvel, aquele silêncio que nos deixa sem entender, sem compreender tudo o que está acontecendo? Da mesma forma, nós compreendemos que este silêncio, das 12 às 15 horas, é também o nosso silêncio para contemplar o sofrimento, mas ao mesmo tempo já prepararmos para a ressurreição. Nada se termina no silêncio. É no domingo pela manhã que se rompe a pedra do túmulo e o sinal da morte se abre, se escancara para que nasça uma nova vida. Mas este silêncio de Deus, ou por não dizer este silêncio das 12 às 3 da tarde no Evangelho descrito, não seria também um tempo suficiente para nós, eu, você que está chegando agora, seu esposo que está lá na cozinha ainda e você está o chamando, seu filho que está deitado e que não veio assistir ainda a missa com você, talvez você escutando conosco pela Rádio Engazeira AM, nos escutando neste momento, não seria este silêncio das 12 às 15 horas do Evangelho o momento também para nós nos perguntarmos de quais atitudes nós devemos nos aproximar? O Evangelho de hoje fala de tantas pessoas ou personagens que aparecem no Evangelho que nos ajuda tanto a meditarmos um pouco sobre aquilo que nós podemos ganhar tempo com este silêncio, com este tempo de sofrimento. Por exemplo, no Evangelho de hoje aparece a figura de Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Será que não seria este tempo do silêncio, das 12 às 15, e nós neste silêncio contemplando o sofrimento da humanidade, não seria o tempo suficiente para aproximarmos da atitude de Cirineu, de ajudar tantas pessoas a carregar as suas cruzes, ajudar a levá-los os seus sofrimentos, a atravessarem o sofrimento da vida? Tem também no Evangelho a expressão das mulheres que choram. Não seria também nós hoje as atitudes de nos sensibilizarmos com o sofrimento dos outros? Aproveitarmos o nosso tempo de repouso do trabalho e assim não se preocupar de forma alguma com as outras pessoas? Como entender ou sentir a dor daqueles que hoje não têm mais o seu trabalho? Como é que na nossa paróquia tem tantas famílias, hoje foram distribuídas e atendidas 126 famílias, que muitos deles tinham só uma moto para trabalhar e de repente se viu e sem essa moto agora porque tinha que pagar as contas e vendê-la e agora está sem nada em casa. Será que não é o tempo de a gente olhar também sensibilizado e chorarmos, não como um ato de sentimento só, mas com uma compaixão de também agir? O Evangelho aparece também
O centurião, batendo no peito, quando viu que depois das 3 da tarde que Jesus morre, expirou, diz o Evangelho, e ali ele bateu no peito e disse: realmente ele é filho de Deus. Será que não é o sofrimento, esse tempo que está batendo na sua porta, no seu coração, para que você voltasse sim, batesse no peito e voltasse a professar a sua fé? Você acha que o mundo vai te salvar sozinho? Você acha que sem Deus vai te salvar sozinho? Não seria o tempo suficiente deste retorno para Deus, bater no peito como aquele centurião, que até então tinha todas as suas convictas confianças de que não precisavam aceitar ou compreender Jesus como Salvador, Filho de Deus? Foi preciso, às 3 da tarde, no último momento do segundo tempo, ele bater no peito e reconhecer, mas talvez já era tarde. Aparece ainda, sempre nos relatos da paixão, aquelas presenças tão marcantes e significativas, como nós vamos ver em outras ocasiões, a figura de Judas, o traidor, a figura de Pedro, aquele que nega, a figura de Maria, que fica no silêncio da cruz. Não seriam talvez atitudes de pessoas que nós não poderíamos imitar neste período do sofrimento, do silêncio do mundo, e nos aproximar de certo modo ao sofrimento de Cristo? Nós estamos nos aproximando das atitudes de Judas, aquele que trai, daquele que se isola, daquele que pensa e tem um medo, muitas vezes, do abandono, e por isso que o trai, marca os seus ciúmes. Aquela figura de Pedro, que reconhece os seus erros e chora amargamente. Será que não seria o momento também de repensarmos, não como a figura de Pilatos, que lava as mãos e olha como se não tivesse nada a ver com a sua realidade, com o seu problema, e acha que tudo isso só depende dos outros? Isso me faz muito pensar naquelas pessoas que durante o isolamento social acham que não tem nada a ver, que tem que cuidar disso são os governantes. Está certo, eles têm os poderes das escolhas e tem o peso também delas, mas nós também não podemos fazer qualquer coisa para que consigamos nos preservar o próximo. Ou somos como Pilatos, que lava as mãos conscientemente para se livrar, se ofuscar e se omitir das suas preocupações ou das suas missões, dos seus deveres, das suas atitudes? Enfim, a liturgia de hoje é um convite para nós meditarmos e nos aprofundarmos diante de Deus e do seu mistério. Não o mistério, como eu disse, da cruz como um peso, como uma condenação, mas como uma passagem. Hoje o sinal da cruz é uma passagem para o outro lado que nos espera, de tal forma que apenas Mateus, nem Marcos e nem Lucas descrevem alguns episódios, nós podemos dizer assim, ou alguns sinais de eventos chocantes que aparecem na ressurreição, ou por não dizer na hora da morte de Jesus, melhor dizendo. Aparece ali hoje no Evangelho, por exemplo, a cortina do céu se abrindo. Aparece ali no Evangelho de hoje que nós escutamos a terra tremer. Aparece ali no Evangelho as pedras se partirem. Aparece no Evangelho que nós escutamos os túmulos se abrindo e nós vimos os corpos dos santos falecidos ressuscitarem. A morte de Jesus foi sempre uma ressurreição, início de uma vida nova para os outros. Quando nós sofremos, um ou outro também se salvará por meio dos nossos sofrimentos. Mas é tão bonito que na hora do batismo de Jesus, descrito por Mateus, que dizia que do céu veio uma alta voz, abriu-se as comportas do céu, no dia da sua morte, da sua paixão, como disse hoje, os túmulos se abriram. Não é mais o céu, são os túmulos. Para dizer que no dia da morte de nosso Senhor, não se abre apenas as portas do céu, mas os túmulos, ou seja, daqueles que antes morreram, para que alcancem a salvação, que alcancem uma ressurreição, como diz o Evangelho de hoje. Padre, começando esta Semana Santa em nossa paróquia, começando as nossas atividades celebrativas em nossa família, como viver o Evangelho de hoje até terça-feira, a próxima missa na nossa paróquia, até quinta, até sexta-feira, o sábado, o domingo, enfim. Primeiro passo, meditar quais são as nossas dores, quais são as nossas cruzes. A cruz é uma consequência do amor. A cruz é uma consequência daquilo que a gente ama. Então a cruz não é o esposo que bebe, não é o filho que está doente ou viciado. Não. O seu filho é uma consequência do seu amor. Então entender no primeiro momento todas as nossas cruzes como consequência daquilo que a gente ama. Porque só torna pesado na nossa vida aquilo que nós amamos.
O que não damos valor se torna desprezível, não tem tanta força nem necessidade. Segunda coisa, como viver nesta Semana Santa as atitudes daqueles homens e mulheres que aparecem no Evangelho. Como eu disse, de Cirineu, aparecem as minhas atitudes com Judas, aparecem as minhas atitudes com Pilatos, com Pedro, com Maria que fica no silêncio da cruz. Com quais pessoas eu posso aproximar a minha vida durante esta Semana Santa? Então peçamos a nosso Senhor que nos ajude a carregar as nossas cruzes. Ele que carregou a sua cruz, era o peso da humanidade, que nós também carregamos as nossas cruzes. Mas o mais bonito do Evangelho de hoje são os olhares que se cruzam diante da força e do sofrimento e da dor. Naquele momento que Jesus expira, diz o Evangelho, entrega o seu espírito, bate no peito um centurião, um homem muito importante da época, e diz: meu Deus, realmente ele é filho de Deus. Os olhares se cruzam nos momentos de sofrimentos, nos momentos de dor. Que desperte também neste tempo que nós estamos vivendo de isolamento social, o nosso olhar também caridoso diante dos sentimentos que tantas pessoas passam e vivem.